Cá estamos nós mais uma vez, caríssimos alunos, caríssimos estudantes, para trazer a vocês não somente matéria, mas alguns lembretes também, porque eles são importantes para a nossa compreensão e o nosso devido entendimento sobre os conteúdos, sobre o que é a geografia. Lembrando sempre, nós estamos aqui trabalhando com a geografia linda e fantástica. Ela é o componente curricular que nos dá a condição de fazer presente junto a vocês. Eu sou o professor Igor Mendes e a nossa proposta hoje é falar sobre sociedade de consumo. Mas antes de começarmos, eu quero fazer alguns lembretes a vocês. Sendo o primeiro, e de acordo com o que eu venho observando nas atividades de vocês, são algumas atividades que nós precisamos rever e repensar. Primeiro, pela quantidade de respostas, considerando o universo de alunos que nós temos no 9º ano da Escola Alcides Mendes. Se são 6 turmas, cada uma com 35 alunos aproximadamente, nós temos mais de 200 alunos aí. Então, fiquem atentos à atividade, façam suas atividades no tempo normal, porque essas atividades, além delas valerem nota, como nós colocamos aqui, ó, as atividades valem nota. A sua nota bimestral, ela é de acordo com as atividades que você resolve, e são atividades postadas semanalmente, sendo uma semana atividades regulares, na outra semana atividades complementares. Essas atividades, além de valerem alguma nota, e tem uma nota relacionada a ela com certeza, ela também vai dar a condição da gente conseguir relatar, descrever e colocar a sua frequência em relação à aula, o número mínimo de aulas que você tem que estudar semanalmente em geografia, que são 3 horários por semana. Lembrando de novo, gente, existiu e existe um comunicado lá na nossa sala do Conexão Escola que diz como é que será a dinâmica das aulas de geografia. As chamadas aulas síncronas acontecem no seu 2º horário de geografia ao longo da semana. Se você teve um horário na segunda, um horário na quarta e um horário na sexta, então, no primeiro horário, que foi o da segunda, é o horário que entra, que tem um texto base para você ler e melhorar o seu estudo, fazer seu estudo acontecer. No segundo horário da semana, que é na quarta, em relação ao nosso exemplo de agora, é o horário em que acontece a aula síncrona, ou a aula ao vivo, como você quiser chamar. E na sexta, que é o 3º horário de geografia, acontece a entrada da atividade da semana. Sempre às sextas-feiras, essas atividades encerram, elas terminam seu prazo na sexta-feira. Eu coloco isso para que você entenda que você tem que sentar em cada horário lá de geografia ou de outras disciplinas e fazer as propostas que o professor faz. No caso de geografia, as propostas de atividades que eu faço para você. Eu peço a você a presença somente na aula síncrona, apenas uma vez na semana em geografia. Nas outras 2 tem um texto e na outra tem atividade. Não tem como eu ficar reabrindo essa atividade, haja vista que você precisa estar sentado todos os dias, no caso no período matutino, para resolver as atividades que lhes são propostas. Desse modo, o que nós queremos dizer? Nós queremos dizer que você tem prazo bastante, tempo bastante, para fazer a sua atividade. Além disso, como já tem um texto, você já tem contato com os planos de estudos tutorados, você tem o contato com a aula síncrona, que é essa aula ao vivo. Hoje, né, no caso, estou fazendo a aula gravada só porque uma das turmas não apareceu. Mas, enfim, isso é um detalhe bem pitoresco. Mas eu quero que você enxergue que tem tempo e material para você fazer sua atividade. E, como ela se encerra na sexta-feira, tempo de sobra. Além do mais, eu preciso lembrar a vocês que os textos base são atividades suplementares. A gente já não reabre a atividade da semana quando você perde o prazo, porque já tem lá escrito no comunicado para que vai servir a análise do texto base. Além dessa análise servir para você estudar e melhorar suas capacidades, suas habilidades de estudo, o texto base servirá também para que, quando um aluno, um estudante,
perder o prazo de alguma atividade da semana, ele já vai lá e faz a análise conforme a orientação, análise do texto base, conforme a orientação que nós damos toda semana, deixa guardadinho, e lá no final do bimestre, eu, como professor, vou pedir essas análises. Você tendo feito perfeitamente, nós daremos uma nota relacionada a isso aí. Lembrando que a nota de cada texto base é, no máximo, a média da atividade daquele momento. Perfeito? Então, não se esqueçam desse detalhe e procurem sempre verificar o que tem na sua plataforma. Lembre-se que lá nós separamos tópicos, inclusive, para que fique mais fácil você encontrar cada atividade. Tem o tópico texto base, tem o tópico atividade regular, tem o tópico exercícios ou atividades complementares. Basta em cada um deles de abrir cada atividade, cada postagem que foi feita lá neles. Não deixa de fazer essa parte. Às vezes se perde prazos porque não olha cada um dos tópicos que tem lá. Lembrando que todos esses tópicos, pela lógica, devem estar sempre disponíveis, devem estar sempre publicados a vocês, né, na página de cada professor. No meu caso, na página de geografia. E a última coisa que eu preciso falar é que a última atividade, que foi a atividade complementar, nós tivemos o dissabor de observar algumas respostas extremamente iguais. Respostas tão iguais umas às outras que estavam com os mesmos erros ortográficos, da mesma forma, do mesmo jeito. Aparentemente, o aluno foi lá na internet, na web, copiou sem ter lido, sem ter feito o mínimo de correção, sem ter feito uma interpretação da resposta que tinha lá na web. Você não tem, melhor dizendo, você não tem a obrigação de fazer todas as respostas da sua cabeça, embora que esse é o esperado, tá certo? Mas se você vai trazer lá da internet, está sem imaginação para pensar uma resposta, e foi buscar na internet, pelo menos leia a resposta que tem lá. Compare com a pergunta que foi dada lá. Muitas vezes, quando você copia a pergunta do formulário e joga lá no pesquisador, tem muitas respostas que não têm muita lógica. E eu tenho observado essas respostas sem lógica, sem nexo, sem observar o verbo de cada uma das questões. Olha um exemplo disso aqui que eu estou querendo dizer a vocês. Teve uma questão lá que eu pedi para o aluno definir, aí o aluno colocou 2, 3 palavras apenas. Se você olhar as questões, qualquer questão que peça para definir alguma coisa, e observar a resposta dela lá na web, na internet, você vai perceber que é uma resposta bem alongada, é uma resposta bem trabalhada. Então, quando você coloca 2, 3, 4, 5 palavras, você não está fazendo a definição. Você está fazendo qualquer outra coisa menos definição. Ou quando a questão pede lá, explique. A questão pediu para o aluno explicar, aí ele escreveu, sei lá, menos de uma linha. Não existe, né, na concepção pedagógica, uma explicação em menos de uma linha. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês estão resolvendo as suas atividades, porque elas valem nota e a gente está avaliando cada uma das respostas. A simples entrega da atividade é muito pouco para nós avaliarmos a sua atividade no máximo da nota que compete a ela. Outra questão também que estamos observando, que estamos analisando, é que nessas atividades o aluno está entregando de qualquer maneira sem olhar para o mínimo que ele tem que acertar. Notadamente, o aluno está deixando de estudar, está deixando de fazer a sua parte. Mas cuidado, pessoal, esse é o momento que a gente pode sim fazer uma educação melhor, um aprendizado melhor. Nós podemos, com certeza, sem dúvida alguma, fazer uma série de ações que vão, de fato, nos ajudar a estudar e melhorar as nossas habilidades. Bom, recados dados, espero que você tenha entendido. Não se sinta mal pelo que eu estou dizendo, mas faça uma reflexão, corrija. Nós estamos fazendo um acompanhamento exatamente para te ajudar a estudar mais e melhor, certo? O ensino remoto, ele ainda não é um ensino à distância, mas ele é um caminho, né? Já é uma maneira de nós pensarmos como é que se pode fazer um ensino à distância de qualidade mesmo. Perfeito? Então, seguindo aqui,
o nosso objetivo de hoje é falar sobre a sociedade de consumo. Em se tratando de sociedade de consumo, nós fazemos a seguinte pergunta como problematização: será que é possível ser um consumidor sem ser consumista? De antemão, você já percebeu aí que consumo, melhor dizendo, é diferente de consumismo. Para começar a nossa matéria desta semana, nós já falamos que consumo é diferente de consumismo. E por que é diferente? Porque, na prática, nós temos cenários e situações que são diferentes. Embora que o consumismo ele seja, né, um desdobramento da palavra consumo, pela lógica, o consumismo, a palavra, o termo consumismo, adveio do termo consumo. Perfeitinho? Mas, para nós entendermos melhor a diferença entre esses dois termos, e entendermos e tentar buscar uma resposta para a pergunta, falemos sobre alguns antecedentes acerca desta problemática que trouxemos. A primeira coisa que nós trazemos é que a monarquia e a nobreza da Inglaterra, elas foram fortemente tributárias para a questão do consumo, em especial do consumismo. Até porque nós sabemos perfeitamente que o mundo viveu, né, o início do capitalismo, a introdução do capitalismo, eu coloco apenas aqui, capital, a partir do século, aproximadamente, a partir do século XVI. Haja vista que o século XVI trará a ideia das chamadas grandes navegações ou expansões, olha só, expansões marítimo, tracinho, marítimo, comerciais. Eu vou utilizar como a palavra-chave para a nossa análise aqui, essa palavra aqui, comerciais. Comerciais, capital, comércio, consumo. Essa mesma monarquia que, obviamente, você vai dizer, mas, Igor, nessa época não tinha só monarquia inglesa. De fato, não tinha. Tinha outras monarquias, tinha outros estados, né, que foram constituídos. Mas a questão do consumismo, ela será traga pela monarquia e nobreza inglesa, lá de séculos anteriores. Até porque, né, se você observar bem, a monarquia e a nobreza eles são classes visadas por outros níveis, por outras classes, por outra classe. E assim sendo, essas aqui como classes modelo, passam então a incentivar um pouco mais de consumo em outra parte da sociedade, da população. Além desse detalhe, é importante que seja dito a participação, a contribuição das chamadas revoluções industriais. Por que isso aqui é importante? Porque as revoluções industriais, e aí uma outra coisa que vale a pena que seja dita aqui, as chamadas revoluções industriais, pode-se dizer, inclusive, de citar as três. A primeira revolução, primeira revolução industrial, a partir de 1750, olha aí o cenário. A segunda revolução, a partir de 1850, e a terceira revolução industrial, a partir de 1950. As três revoluções industriais, elas têm uma contribuição muito forte, dentre os diversos elementos que podem ser ditados para falar sobre a nossa pergunta problematizadora. E para trazer também a diferença entre um termo e outro, está aqui. As revoluções industriais, elas trouxeram como principais características, eu vou citar somente duas das características, a maior escala de produção, ou seja, quer dizer que eu estou aumentando o volume de produto produzido, haja vista que a revolução industrial é a introdução da maquinofatura e, a partir daí, a melhoria dessas máquinas, assim como também houve uma maior variedade de produtos. Lá em 1750, o produto que era feito em maior escala, em maior velocidade, era basicamente os produtos têxteis ou tecidos.
Já em 1850, já não era mais apenas os tecidos, mas outros produtos entraram aqui, ó, para serem fabricados. Veja que aumentou a quantidade de produtos e aumentou também a variedade de produtos. Esse é um ponto, esses são dois pontos importantes que devem ser ditos para a gente falar sobre consumo e consumismo e falarmos de ser consumidor sem ser consumista. Outra ideia que nós podemos tratar aqui é a questão das chamadas revoluções burguesas e, obviamente, a introdução das chamadas liberdades individuais ou direitos individuais. Aqui você percebe, né, que essas liberdades e direitos serão também incentivadoras do consumo no mundo. Em outras classes, em outras partes e segmentos da sociedade, que não somente os mais políticos, que não somente os mais abastados, mas outros segmentos da sociedade também passam a receber um incentivo razoável para consumos, para mais consumos. Assim sendo, nós encerramos essa parte de antecedentes, que eu sei que você pausará esse vídeo para visualizar cada um deles de uma forma mais detalhada. E, obviamente, fazer a sua reflexão, fazer a sua análise sobre estes pontos que nós trouxemos aqui. É claro que aqui não é um assunto acabado, aqui não são tópicos. Opa, olha que detalhe legal, né? Veja você que quando nós colocamos essas marcações aqui, ó, e não colocamos asteriscos, quando se coloca essas marcações, está sendo trago a você uma estrutura, uma estruturação da matéria através de tópicos. É possível fazer assim porque você já teve contato com um texto, ou o plano de estudos tutorados, que trouxe um texto pequeno, ou os textos base, que estamos fornecendo a vocês todos semanalmente. Então, aqui já pode falar de colocar isso na forma de tópicos. Esses tópicos não são necessariamente retirados especificamente dos textos, não. Mas são tópicos retirados da leitura que este professor faz sobre o assunto. Bom, fechemos aqui essa parte relacionada aos chamados antecedentes. Ainda mantém aquela turma ali e analisaremos agora esse contexto atual. Por que a gente fala? Eu poderia ter posto aqui, ao invés da palavra antecedentes, colocar contexto anterior, contexto antigo, contexto passado. Claro que poderia, mas vai ficar legalzinho, né? Acho que fica legalzinho. Contexto atual. Então, no contexto atual, você precisa pegar especialmente, aqui, ó, o ano de 1950. Para que não percamos a linha de raciocínio, vale a pena que vocês também rememorem rapidamente, sem fazer muito alarde, sem se preocupar demais. É importante que você rememore, até escrever a palavra, né? Rememore. Rememore, 2 pontos. Segunda Guerra Mundial. Por que o rememorar a Segunda Guerra Mundial? Porque a Segunda Guerra Mundial é um marco para a sociedade contemporânea. Em que sentido? No sentido, dentre os diversos políticos, econômicos. Olha aqui, ó. Inclusive, logo após a Segunda Guerra Mundial, dá início a chamada Revolução Tecnocientífico-Informacional, que alguns, inclusive, podem chamar aqui, ó, 1950, Terceira Revolução Industrial, IND. Pode-se dizer, alguns dirão, inclusive, que essa Terceira Revolução Industrial é exatamente essa revolução tecnocientífico-informacional. A Terceira Revolução Industrial, que ocorreu a partir de 1950, posterior ao fim da Segunda Guerra Mundial, é também chamada de Revolução Técnico-Científico-Informacional. Por que ela é importante para nós? Como nós já dissemos, qualquer revolução industrial traz no seu arcabouço, no seu discurso, na sua confirmação, tanto ao aumento da escala de produção, quanto também o aumento da diversidade de produtos. Diversidade de produtos. A Terceira Revolução Industrial não é diferente. Ela aumenta ainda mais a escala.
ela varia os sistemas de energia, ela varia os sistemas de produção, ela varia a quantidade de produtos, até porque também foi dito em aulas anteriores que a Segunda Guerra, ou até mesmo a Primeira Guerra, acabam sendo promontórios de inovações tecnológicas. E inovações tecnológicas que geram, inclusive, novos produtos. Assim, esses produtos todos passam a ficar acessíveis à população, à diversidade de classes sociais que compõem a sociedade como um todo. Assim, a Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, também é um aporte tributário para o consumo e também para o consumismo. Sabe por quê? Porque o lucro, como você pode perceber no capitalismo, o lucro é dado pela quantidade que é vendida. No passado, inclusive, haviam tipos de capitalismos, especificamente falando, sobre o seguinte: haviam tipos de capitalismo que ganhava vendendo produtos muito caros. Produzia-se poucos produtos, porém com alto valor, né, alto valor agregado. Mais recentemente, no contexto da terceira Revolução Industrial, existem as empresas que continuam mantendo o seu lucro através de um valor agregado elevado. Mas a maior parte das indústrias procuram trabalhar na mesma ideia fordista, que veio da segunda Revolução Industrial, mas foi muito bem incorporada pela terceira Revolução Industrial, que é baratear o produto final, reduzir ao máximo possível o valor de custo desse produto e, obviamente, obter mais lucros através da maior quantidade possível de unidades vendidas. Essa é uma inovação traga pelo Fordismo. Mas também não posso separar tudo isso que nós estamos dizendo desse ponto aqui, o neoliberalismo. O liberalismo, o neoliberalismo. Por quê? Porque ele vai acabar sintetizando a ideia de surgimento do GATT, o antigo Acordo Geral de Tarifas e Tributos, e que hoje é chamado também de OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, a formação dos blocos econômicos. Note que os três tratarão de uma mesma ideia. E qual é a ideia aqui? O neoliberalismo, o GATT, a OMC e os blocos econômicos trazem maior fluidez do comércio. Se você me permitir, eu escreverei aqui embaixo. Eu vou até retirar essa parte aqui, para que você enxergue melhor o que está sendo proposto nesta nossa fala. E é o seguinte, vou até colocar assim, proposta, ou ideia, ou objetivo. Você vai escrever, você vai colocar assim para nós, aí no seu estudo, inclusive, você pode colocar assim para nós outros. Fluidez do comércio. Note que a gente já está falando de globalização, né, que é fluidez de comércio. Nós já estamos falando do comércio acontecer sem ter muitas tarifas alfandegárias, ou seja, fazer com que o comércio aconteça entre os países, meio que tornando as fronteiras mais permeáveis, fazendo com que haja a menor quantidade possível de empecilhos, fazendo com que os produtos eles possam circular de maneira mais fácil possível para que as pessoas, obviamente, tenham acesso a tais produtos. É óbvio que essa maior fluidez, obviamente, ela vai gerar, dentre outros fatores, ela gera mais lucro para as empresas, para quem comercializa. Então, aumenta o lucro. Inclusive, entra dentro de um objetivo do capitalismo, que é permitir que cada pessoa aproveite o mercado da melhor maneira e obtenha sua fonte de rendimento, obtenha, né, suas condições aí de sobreviver. Isso não é um aspecto negativo, né? Desde que também a gente observe alguns pequenos pontos de regulamentação. Lembremos, o neoliberalismo não propõe regulamentação. Tá? O neoliberalismo propõe exatamente a desregulamentação. O último item que nós falamos, e aí a gente já pode caminhar, sim, para responder a nossa problemática, e também para responder essa diferença aqui, são os meios de comunicação. Pode-se dizer, inclusive, de forma melhor ainda, os chamados meios de comunicação
em massa. Televisão, rádio, hoje a internet, né? Até mesmo os telefones celulares também, os smartphones entram em todo esse sistema. No passado, o telefone com fio, telefone fixo entrava nessa comunicação aqui. Eles também são responsáveis por difundir, né, uma ideia de que nós precisamos ter necessidades cada vez maiores. Veja bem, difundir a ideia de que precisamos ter necessidades. Na prática, tem muita coisa que a pessoa adquire, mas que ela não precisa tanto assim. Tem muitos produtos que ela adquire sem precisar tanto. Tem pessoas, por exemplo, que só porque passa no caixa de supermercado e vê algumas pilhas lá, vai lá e compra as pilhas. Aí ele fala assim, mas gente, por que eu comprei a pilha? Eu já tenho tanto. Percebam? Essa jogada dos meios de comunicação, da chamada publicidade e propaganda, é exatamente para forçar uma necessidade onde não tinha necessidade. Assim sendo, o que é consumir? Consumir é comprar aquilo que precisa, somente o que precisa, na quantidade que precisa. O consumismo não. Comprar além do que precisa. Do que precisa. Se a pessoa precisa de apenas um par de sapato e de um par de tênis, ela vai lá e compra 10 pares de sapato e 15 pares de tênis. Considerando, inclusive, que esses 9 sapatos, pares de sapatos, e 14 pares de tênis, essa pessoa praticamente não usa. Assim sendo, quando ele compra além, uma quantidade de produtos, além do que ela precisa, isso é consumismo. É um desperdício de recursos, é um desperdício de dinheiro da própria pessoa. Quando ela compra exatamente o que ela precisa, se ela precisa de um par de sapato, vou dar um exemplo melhor ainda. A pessoa, ela precisa ter, ela usa um par de sapato e um par de tênis por dia. Então, se ela comprar 7 pares de sapato e 7 pares de tênis, isso ainda sendo exagerado, ela ainda consegue ser consumista, porque ela está comprando dentro do que é a possibilidade dela, dentro do que é a necessidade dela. Mas os 10 pares de sapato, os 15 pares de tênis, então veja bem, que vai ter uma boa quantidade que a pessoa não utilizará de forma alguma. Será desperdiçado. Portanto, o consumismo gera, dentre outras questões, dentre outros problemas, o consumismo gera desperdício. Sim, gera desperdício. Gera uma ação de jogar fora aquilo que já dá um bom trabalho de ser produzido. Perceberam, então? É possível ser consumidor sem ser consumista? Claro que sim. É possível, sim. Sim. Basta a pessoa analisar bem e prestar atenção no que ela de fato precisa e comprar aquilo que ela realmente precisa, aquilo que realmente está fazendo parte do seu contexto de vida, do seu cotidiano. Tá? Essa é a nossa proposta de aula de hoje. Espero que você assista, veja com muito carinho, porque, né, de certa forma, é a maneira que nós temos de nos aproximarmos aí. Certo? Forte abraço para vocês e até o nosso próximo